Bom dia! A todos que assistem o culto nesta manhã, saúdo fraternalmente, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Realizamos este culto em nome de Deus, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E saúdo ainda a todos com as palavras do Salmo 98, que diz: Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra, aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor, que é Rei. Nós queremos ouvir o primeiro hino desta manhã. Celebrai com júbilo ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, porque o Senhor é bom, e eterna é sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, porque o Senhor é bom, e eterna é sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, amém. E queremos convidar a cada um a fazer a sua confissão de pecados diante de Deus. Eu faço a oração, cada um pensa na sua vida e em pensamento pede perdão pelos erros que cometeu. Oremos. Deus, nosso Senhor, nosso querido Pai Celeste, Tu queres que levemos uma vida na qual possamos Te louvar e na qual também sirvamos ao nosso próximo. Mas nossa vida é cheia de falhas, de culpas, de erros, de pecado. Contigo, porém, está o perdão. Tu podes transformar a cada dia a nossa vida. Ajuda-nos para que nossa vida seja sempre um hino de louvor por Tua misericórdia, por Teu perdão, por Tua graça. Sem Tua bondade estaríamos perdidos para a eternidade, afundados em nossos pecados. Perdoa-nos por amor de Teu Filho Jesus Cristo. Em nome dele oramos e pedimos. Amém. E a todos aqueles que se arrependem sinceramente dos seus pecados, Deus perdoa. E anuncio este perdão de Deus através das palavras de Êxodo capítulo 15, o versículo 2. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exultarei. Assim, sempre louvemos ao nosso Deus, porque Ele é a nossa salvação.
Ele perdoa os nossos pecados por Jesus Cristo. E este perdão anuncio a você que se arrepende em nome dele. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, somente Tu és digno de louvor e de adoração. Nós te pedimos, abre os nossos corações para que sejamos sempre gratos a Ti, para que a nossa vida possa ser sempre para Te honrar. Por Jesus Cristo, Teu Filho amado, que contigo o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Ouvimos o próximo hino da nossa celebração, O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força, o meu canto é o Senhor, Ele é o Salvador, confiando nele não há temor, confiando nele não há temor. Quando estou no vale escuro, almejando uma luz, eu me lembro do Senhor, do Salvador e sua cruz, do Salvador e sua cruz. No Senhor eu encontro abrigo, em seus braços seguro estou. Ele é a minha luz e o seu amor é que me conduz, e o seu amor é que me conduz, e o seu amor que me conduz. E o texto bíblico que serve de base para a nossa reflexão neste domingo de hoje é do Evangelho de João, capítulo 13, versículos 31 a 35. Quando Judas saiu, Jesus disse: agora a natureza divina do Filho do Homem é revelada, e por meio dele é revelada também a natureza gloriosa de Deus. E se por meio dele a natureza gloriosa de Deus for revelada, então Deus revelará a si mesmo a natureza divina do Filho do Homem. E Deus fará isto agora mesmo. Meus filhos, não vou ficar com vocês por muito tempo. Vocês vão me procurar, mas eu digo agora o que já disse aos líderes judeus: vocês não podem ir para onde eu vou. Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros. Assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Estas as palavras de Jesus para a nossa vida. E felizes somos nós se ouvimos estas palavras, as guardamos em nosso coração e vivemos de acordo com elas. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, este texto nos fala do amor de Jesus, que nos ensina: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Logo que ouvimos este texto, estas palavras de Jesus, nós lembramos do mandamento do amor, que também os demais evangelhos trazem. As palavras de Jesus, que estão em Mateus capítulo 5, capítulo 22, também em Marcos 12 e em Lucas capítulo 6. Porém, se formos olhar estes textos e ainda outros textos, veremos que este mandamento do amor é
apresentado em outros textos como um mandamento antigo, não como um mandamento novo. 1 João capítulo 2, versículo 7 diz de forma clara: Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Também 2 João capítulo 1, versículo 5 diz isto. A que se refere 1 João quando fala em mandamento antigo? O que consta já no Antigo Testamento. Como nós podemos ver de forma clara em Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5, onde está escrito: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E em Levítico, capítulo 19, versículo 18, há o complemento deste mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, esse texto do Antigo Testamento, tanto de Deuteronômio como de Levítico, nos traz o grande mandamento do amor, que foi também ensinado por Jesus Cristo. Portanto, não é um novo mandamento que Jesus traz, mas um mandamento antigo que já constava nos livros de Moisés, nos primeiros 5 livros da Sagrada Escritura, trazidos novamente por Jesus, recolocados como o centro de toda a lei de Moisés e dos profetas, e assim também o centro do Evangelho. Mas o nosso texto de João nos traz uma diferença em relação aos demais. Jesus fala em um novo mandamento neste texto que lemos. Qual a diferença? A diferença é a frase que diz: assim como eu vos amei. Jesus afirma isto. Então a diferença está em Jesus Cristo. Esta é a novidade, o novo. Jesus amou a humanidade até a morte. Deu a sua vida por nós, seres humanos, seus inimigos. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, nos diz o apóstolo Paulo, capítulo 5, versículo 10. E Jesus, nós sabemos, perdoou inclusive os que o haviam crucificado. Na cruz, ele pediu a Deus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então o amor de Jesus é incondicional e irrestrito, diferente do tempo do Antigo Testamento, onde que se considerava amar o próximo como a si mesmo, amar aquele que é do seu povo, aquele que crê no mesmo Deus, não os demais povos, não os outros que têm outros deuses. Jesus mesmo já havia apontado para este novo no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 32 e 34. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa?
Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Também Mateus capítulo 5, versículos 46 e 47, nos trazem essas mesmas palavras de Jesus. E Jesus complementa em Lucas capítulo 6, versículo 27 e 28, digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Repito, o amor de Jesus pela humanidade, por nós, por você, por mim, é o novo, pois o amor de Jesus é irrestrito. Ele traz este novo, este amor irrestrito até ao inimigo, ao que calunia, ao que nos persegue. Não fazia parte da lei do Antigo Testamento, como disse há pouco. E é este novo mandamento que Jesus nos traz. Mas nós podemos dizer, cristãos do século XXI, vivendo no Brasil, que nós não temos inimigos. Ora, eu, como pessoa, também não tenho inimigos. Este mandamento não fala para mim. O que eu tenho são alguns desafetos, algumas pessoas com as quais eu não tenho amizade, nem simpatizo, mas inimigos eu não tenho. Então este mandamento não fala para mim. Talvez não tenhamos inimigos na acepção da palavra, mas nós, como disse há pouco, temos pessoas com as quais discordamos, temos os nossos desafetos, que não são necessariamente inimigos, mas que preferimos ver longe de nós, não encontrar com estas pessoas. Todos nós discordamos uns dos outros em determinadas situações. Todos nós temos opiniões diferentes uns dos outros. Todos nós também criticamos uns aos outros. Temos pessoas com as quais simpatizamos mais ou menos, com as quais concordamos, discordamos mais ou menos. O conflito faz parte da nossa vida, é a nossa condição de vida pelo fato de termos uma natureza humana pecadora. Mas, ultimamente, temos passado dos limites e logo saímos xingando, dizendo palavrões, destratando uns aos outros, principalmente aqueles que discordam de nós. As redes sociais são a prova disso que estou dizendo. E digo que é somente pelo amor que Jesus nos ensinou que poderemos, que conseguiremos seguir adiante como humanidade, convivendo com as nossas diferenças em família, em comunidade, em sociedade, respeitando-nos uns aos outros. Somente o amor nos faz aprender a viver com as nossas diferenças. Somente pelo amor podemos perdoar, aceitar as nossas diferenças, ceder, aprender, ver o outro como ele é, sem querer moldá-lo como eu quero que ele seja. Isto não significa que eu vá concordar com aquilo que o outro pensa, mas que eu vou respeitá-lo na sua opinião, desde que aquilo que ele faça não prejudique aos outros, os demais, a sociedade, a coletividade. Individualmente, cada um tem o direito à sua opinião de crença, assim como cada um deve ser
respeitado dentro da sua opinião. Jesus nos recomenda: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nós conseguimos? Cada um deve dar a resposta. Mas antes de cada um responder, devemos lembrar que nós temos um compromisso. Nós somos testemunhas de Jesus. E Jesus diz de forma clara como todos vão saber se nós somos comunidade de Jesus. Todos vão saber de forma clara se nós somos cristãos. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amar uns aos outros, como Cristo nos amou. Este é o nosso desafio, é o nosso compromisso, a nossa missão como cristãos e como igreja. Que Deus nos ajude com a força do seu Santo Espírito e que jamais saiamos destratando as outras pessoas, espalhando ódio e desamor. É isto que Cristo pede de nós. Amém. Ouçamos o próximo hino da nossa celebração, o Novo Mandamento. Sempre ficará. Tal qual eu vos tenho amado, eu vos peço que também ameis uns aos outros. Tal qual eu vos tenho amado, eu vos peço que vós também vos ameis. E convido a todos para fazermos a nossa confissão de fé
nas palavras do credo apostólico. Ao dizermos o credo apostólico, hoje vamos dizer que nós aceitamos estas palavras de Jesus, que nós queremos amar as outras pessoas, mesmo quando pensam diferente de nós, mesmo aquele que é meu desafeto, mesmo talvez uma pessoa que me odeia e não me quer bem. Por isso, nós, quando agora dissermos o credo apostólico, pensemos nas palavras de Jesus e juntos digamos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, à comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Oremos ao nosso Deus. Curvemos nossa cabeça em respeito a Deus para isto. Senhor nosso Deus, muito obrigado que Jesus Cristo veio a este mundo para nos ensinar o amor que tu queres que nós vivamos. Jesus Cristo não somente nos ensinou, mas também viveu este amor que ele fala no Evangelho de João. Amar uns aos outros como ele nos amou. Ele, teu Filho Jesus, nos amou ao ponto de dar a vida por nós, seres humanos pecadores. Não merecíamos esta misericórdia da tua parte. Não merecíamos este gesto de amor que tu demonstrastes por nós através da morte de teu Filho Jesus Cristo. Por isso, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, porque tu nos resgatastes da morte eterna e nos destes a salvação, mesmo não merecendo. Senhor nosso Deus, assim queremos pedir-te que possamos viver este amor que teu Filho Jesus Cristo nos ensina em nossa vida. Sabemos que é difícil, sabemos que queremos fazer valer a nossa vontade, aquilo que nós queremos em relação aos outros, que temos dificuldade em respeitar, aceitar alguém que pensa diferente de nós. Não significa concordar, mas saber respeitar e conviver com o que é diferente, não deixando com isso de testemunhar do teu evangelho, de colocar a nossa opinião, mas com amor e respeito, nunca com ódio e desamor. E que saibamos, assim como Jesus nos ensinou, abençoar a quem nos maldiz, a desejar o bem e a fazer o bem, mesmo com aqueles que são nossos desafetos e que discordam de nós. Deus, ajuda-nos, porque sozinhos somos fracos. E assim nós também queremos pedir-te que tu estejas sempre conosco, abençoando a nossa vida, fortalecendo a nossa fé. Em nome de Cristo, que nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E antes de invocar a bênção de Deus sobre cada um,
faço um convite especial para o culto do próximo domingo, dia 22. O culto será às 10 horas da manhã. E será um culto especial pelos atingidos pelas chuvas torrenciais que tivemos em fevereiro e março. Venha participar conosco. Venha orar por aqueles que foram atingidos. Venha e junte-se a nós para que nós possamos celebrar a nossa fé em nosso Deus, que está sempre ao nosso lado nas dificuldades, nos ajuda a nos levantarmos e seguir adiante, nos dá esperança. Por isto, este culto foi também intitulado pelo presbitério da nossa comunidade como o culto da esperança. Venha celebrar conosco no próximo domingo, dia 22, às 10 horas da manhã, em nosso templo, na Avenida Ipiranga. E assim encerro pedindo que Deus abençoe a cada um. Que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos o último hino da nossa celebração de hoje. O maior é o amor. Se as línguas dos homens pudessem eu falar e também a do céu entender, nada sou, nada valho se não posso amar e de nada me vale o saber. O maior é o amor, nunca deixará de existir. Não se ressente do mal, sem amor é impossível viver. Sem amor é impossível viver. Se as línguas dos homens pudessem eu falar e também a do céu